propósito do caminho, uma verdade por trás de algumas coisas, né? Aquela coisa de viver com pouco, que o essencial às vezes realmente é invisível aos olhos. Então, imagina para mim que tinha 19 anos, viver toda aquela experiência, né? Com 20, né, já tinha feito 20 anos, com toda aquela experiência e... Então essa é uma primeira história aí que marcou muito a minha vida. Foi esse meu primeiro caminho, né? Muito bom mesmo. A trancos e barrancos. Aí tem uma... Quer que eu fale? Continua a próxima história? Fala mais uma. Eu tenho uma outra história que é muito interessante, que foi em 2006 que eu fiz o meu segundo caminho, que foi o caminho português. O caminho português eu fui bem recente, um tio meu tinha acabado de falecer, e era um tio muito... Eu só comecei a trabalhar na Varig, porque esse meu tio, ele sempre gostou muito de viajar, ele foi funcionário da Varig, e eles viajavam muito com os meus pais, assim, era assim, uma coisa impressionante. Então eu tinha ele como espelho também, como viajante, assim, sabe? Ele estava pronto para uma viagem. Então, em 2006, eu resolvi, na verdade, morar na Espanha. Eu já tinha na cabeça que eu ia morar na Espanha, mas eu fui um pouco, assim, eu não tinha lugar para ficar, eu fui meio que na loucura. Eu coloquei a mochila nas costas, peguei minhas coisas, e a primeira coisa que eu ia fazer era o Caminho de Santiago. Nesse meio tempo, o meu tio faleceu. E a minha tia, como esse meu tio, né, de família espanhola e tal, a minha tia falou, olha, a gente vai cremar o tio Miguel, e eu quero que você leve parte das cinzas dele para Compostela. Olha, mais uma vez uma missão para eu fazer. Que depois, você deve ter assistido o filme The Way. Sim. Depois de ver o filme, imagino. Só que o The Way, ele só surgiu bem depois. Sim. Então, eu falo que a história mais ou menos foi o que aconteceu comigo, né? Lógico, a história dele foi uma coisa de ficção, que né, o filho estava lá e tal, mas nesse caso a minha tia me deu a missão de levar parte das cinzas do meu tio para Compostela. Então eu peguei essas cinzas, né? Coloquei ela colocou num saquinho de couro, eu amarrei e fui para o caminho com as cinzas dele. Só que eu não tinha ciência de que para você levar as cinzas de uma pessoa de um país para outro, mesmo que seja em pouca quantidade, você tem que ter uma autorização, você tem que ter, né, um atestado ali que é, né, E eu não tinha nada disso, eu simplesmente peguei as cinzas e fui. E aí, quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, a primeira coisa que me aconteceu foi que pediram para revistar minha mochila. Eu falei, putz, ferrou, né? Brasileiro, com umas cinzas que pareciam um pó dentro da mochila. O que os caras iam pensar, né? Aí o que aconteceu? Só que a minha mochila, ela tava toda certinha, né? Tava tudo muito bem organizado na mochila. E aí, o que eu fiz? Eu falei, putz, seu guarda, você tem certeza que você vai fazer eu tirar as coisas da mochila? Eu tô indo para Compostela, eu sou peregrino, né? Quando eu falei isso, o guarda falou assim, você vai para Compostela? Nem precisa abrir então, pode fechar. Bom caminho para você. Pode seguir. Então a primeira coisa que aconteceu foi que não me barraram no aeroporto de Lisboa, né? E aí durante o caminho português, né, que eu tinha essa missão de levar as cinzas para o meu tio, eu conheci vários peregrinos durante o caminho, e as pessoas me perguntavam, você está fazendo o caminho sozinho? E eu falava, eu estou fazendo com o meu tio. Só que ninguém perguntava onde estava o meu tio, né? E eu também não falava nada. E aí um dia, num jantar, a gente estava jantando num albergue, uma outra pessoa perguntou, e aí você, Marco, tá fazendo caminho com alguém, tá sozinho? Eu falei, eu tô fazendo com meu tio.
E aí perguntaram, cadê seu tio? Eu falei, tá na minha mochila. Aí todo mundo falou, você tá brincando. Aí eu contei toda a história para eles, né? E aí eles, nossa, não acredito que você tá fazendo isso, que bacana, que história, que legal, você tem realmente um propósito daqui, de estar aqui, né? Eu falei, sim, eu já ia fazer, independente de qualquer coisa, mas nada é por acaso, isso aconteceu e eu, né, tive essa... honradamente tive essa incumbência de levar as cinzas pro meu tio, do meu tio para Compostela. E aí quando eu cheguei em Compostela, eu soltei as cinzas no obrador e estava passando um vento super forte no obrador e foi levando cinza para tudo quanto é lado. E eu tenho até uma foto de um colega meu tirou essa foto quando eu estava soltando as cinzas no obradoiro. Então me marcou muito esse segundo caminho por essa história, né, do meu tio, de eu ter levado as cinzas dele para Compostela. Incrível mesmo. Marco, estamos a terminar, mas antes queria fazer uma última pergunta. Claro. Em 4 minutos, só tem 4 minutos. Tá bom. O que é que você diria a uma pessoa que nunca fez o caminho? Que nunca fez o caminho? Sim. Então, eu acho que a primeira coisa é que ela precisa estar preparada a ter esse insight, né? Essa mudança de vida depois do caminho. Ela tem que ter ciência de que depois que ela faz o caminho, a perspectiva de vida dela vai mudar. Então, tudo aquilo que às vezes era importante para ela pode mudar. E nesse processo, ela pode ter um sofrimento um pouco maior, porque às vezes você se desvencilhar de algumas coisas, ela traz um pouco de pena, né? Traz um pouco de sofrimento. E, na verdade, o caminho é isso. O caminho, tem gente que fala, é melhor fazer o caminho do que ir num psicólogo, né? Você vai pagar muito menos... Sem dúvida. Você vai pagar muito menos do que um psicólogo que você tem que fazer muita... Lógico, depende do caso. Mas eu acho que o caminho, ele é isso, né? A pessoa, quando... primeiro que ela tem um chamado, né? O caminho não chega para ela simplesmente por acaso, né? Então a pessoa ela precisa, a partir do momento que chega a informação para ela, esse chamado do caminho, já é esse convite dessa mudança, né? Essa mudança de ser humano mesmo. As pessoas voltam realmente mudadas. E também tem outra coisa, né? Quando a gente pede alguma coisa por caminho, ele te dá. Então, se você quer tal coisa no caminho, você vai receber. Isso é fato. Tudo que hoje eu trabalho numa empresa que eu pedi no caminho francês. Eu quero trabalhar numa empresa assim, 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 assim. E isso aconteceu. Por incrível que pareça, eu tenho até uma amiga muito assim próxima a mim, que é argentina, que ela, depois que aconteceu isso comigo, ela falou: tá vendo? Você não tinha pedido isso e aconteceu. Que às vezes eu reclamo, porque o trabalho que eu tenho hoje, não nesse momento, né? Mas em épocas normais, me faz viajar muito. Eu fico muito fora de casa, né? A trabalho. Então, às vezes eu tava sempre reclamando, putz, nada é perfeito, né? Aí ela fala, pô, mas você não pediu isso, você recebeu, agora você tem que lidar com isso. Então é como o caminho, né? Ele te dá algumas coisas, você tem que lidar com ele. Sem dúvida. Marco, já acabámos, mas antes de terminar a gravação, o meu muito obrigado. E foi Obrigado a você. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Gostei muito, obrigado.